Gente, Dia dos Pais chegando, né? E aí, assim, a gente que trabalha com gastronomia, que trabalha com cozinha, quando essas datas especiais, as pessoas veem a gente para perguntar, para sugerir, para dar uma opinião, que receita preparar. E quando a gente fala no Dia dos Pais, a gente sempre fica, meu Deus, porque os meninos às vezes não gostam de coisa muito doce, né? E aí eu fui pesquisar, que agradasse a gregos e troianos, né? Por que não? E é o seguinte, eu vou passar para vocês hoje um gâteau, que é um bolo de chocolate, de uma francesa chamada Suzy Palatin. Ela é considerada uma das maiores confeiteiras e o gâteau de chocolate dela é considerado um dos melhores do mundo. Tá? Então, assim, é extremamente simples de se fazer. Eu fiz uma adaptação, tá? Por quê? Quando a gente pega uma receita internacional, o que é que a gente tem que pensar? O clima é outro, o gosto das pessoas são outros, né? E eu tenho que pensar também que alguém pode pegar esse bolo de chocolate, esse gâteau de chocolate, né? Para vender, para comercializar. Então eu tenho que pensar, eu sou muito noiada com essas coisas. Então, se a pessoa for vender, e se derramar e desmanchar, e se desmanchar, e se ficar muito mole, e se ficar muito amargo, menina, você não tem noção como eu fico. Isso assim é uma inspiração divina, porque eu fico, como eu já fui confeiteira, trabalhei muito em casa, então eu sempre fico pensando nas meninas e nos meninos que vão fazer isso para replicar ou para vender, tá? E aí eu tenho que usar um chocolate amargo, tá certo? Então o que é que eu fui fazer? Eu fui atrás, encontrei o prêmio da Mavalério, e aí esse daqui é a cobertura amarga, tá certo? E você pode me dizer assim, Matu, e você vai usar uma cobertura, uma cobertura fracionada da Premium, significa o quê? Inclusive está escrito aqui, com licor de cacau. O que é o licor de cacau? É a essência do cacau. É o melhor que o cacau tem. Embora sendo uma cobertura, tá certo? Ela contém o licor de cacau, tá? E por que que eu a estou usando? Primeiro porque olha a cor desse chocolate. Quando você... Eu tô com água na boca, né? Porque quando você cheira, você sente o perfume da barra, desse amargo da Mavalério, você sente o gosto, o cheirinho do cacau, tá certo? Segunda coisa, por que uma cobertura? Porque eu preciso de um bolo cremoso, macio, mas eu não preciso que ele se desmanche. Eu tenho que ter um bolo que ele fique bem cremoso. E se eu usasse outro tipo de cobertura, vou até apagar aqui, o que é que eu posso correr o risco nessa nossa temperatura, tá certo? De o bolo ficar manchado. E você pode até perguntar, Matu, eu tenho muitas dúvidas sobre cobertura de chocolate. Porque hoje a gente tem uma variedade imensa de chocolates. E as pessoas ficam, o que é cobertura? Né? O que não é cobertura? Qual é a vantagem e desvantagem? Por que eu tenho que usar uma cobertura ou não? Quando eu tenho que usar uma cobertura ou não? Então assim, eu vou fazer uns stories explicando tudo isso aí e você vai entender muito bem o que é um chocolate 32, o que é um chocolate 50, o que é um chocolate 70, o que é um chocolate 100% alcalino. Então há muitas dúvidas. E como assim o leque de quem trabalha com confeitaria aumentou muito, muita gente está fazendo, mas não diz o porquê que é melhor ou não, tá certo? A marca está melhor ou não? Não, todas as marcas são boas, tá certo? A questão é o quê? É a qualidade da marca e para que eu estou usando, tá certo? Então assim, quando eu escolhi a Mavalério, porque eu senti esse cheirinho de cacau nela, eu realmente fiquei apaixonada. E a cor, essa cor intensa, escura do chocolate amargo é apaixonante. Então o que é que eu vou precisar? Na verdade eu vou precisar de 200 gramas de manteiga. E aí a primeira pergunta, mas eu posso usar margarina? Não. E voltar atrás? Pode, porque aí o bolo é seu, né? Não posso dizer que você não pode. Mas se você usar manteiga, a qualidade do seu bolo de chocolate vai ficar outra, tá certo? Matu, eu vou vender
E aí eu posso usar metade, metade? Pode, tá certo? Lembrando sempre que as texturas, se você não assistiu o meu vídeo, eu tenho nos destaques no IGTV falando sobre gorduras. Então, se você tiver muita dúvida de por que usar uma ou usar outra, vai lá nos meus destaques e dá uma olhadinha que você vai entender quando a gente fala de gordura, por que uma e por que a outra, tá bem? Então, aqui eu tenho 250 gramas de manteiga e vou pesar agora também 250 gramas de cobertura premium, a marca da Mavalério, tá? Outra perguntinha que você deve fazer. Bato isso que sobra, o que é que você faz? Guarda. Guarda na geladeira? Não. Tá certo? Principalmente quando você está trabalhando com uma cobertura que tem um licor de cacau. Você não pode guardar na geladeira, porque acaba tendo uma migração dessa gordura de chocolate, do cacau, para a superfície. Ele fica esbranquiçado. E aí você perde a qualidade do seu chocolate, tá certo? Então nunca guarde um chocolate na geladeira. Nós vamos embalar ele aqui, passar o filme, certo? Guardar no meu armário, não tem formiga, os meninos não sabem onde é que está. Então tudo isso acaba que acontecendo. E eu falo brincando, mas é verdade. A gente tem que ter esses cuidados todinhos. O que é que eu vou fazer? Eu já botei no banho-maria e botei numa bacinha de metal, exatamente porque ela vai me conservar o calor. Eu já apaguei, a manteiga está derretendo só no calor da bacia, tá? Gente, outra coisa muito importante. Pronto, eu estou aqui mexendo, né? Como estava no banho-maria, a bacia está quente, mas suportável, né? Quem é cozinheiro já calejou o dedo. E aí fico mexendo e não acendo mais o fogo. Uma coisa muito importante com a história das temperaturas nos chocolates. Vocês têm que ter muito cuidado. Por que eu apaguei? A manteiga estava derretida e estava quente. A nossa cobertura premium da Mavalério está aqui dentro. Então eu estou mexendo e ela vai derreter. Se eu tiver com o fogo aceso, o que é que vai acontecer? Vai aquecer. Como nós temos gorduras nobres, principalmente o licor de cacau que está aqui nessa cobertura premium, se eu superaquecer, eu posso ter uma, vamos dizer assim, uma descomposição, uma desestruturação desse cacau, tá certo? Dessa manteiga também que está junto. Então a questão das temperaturas é muito importante, sim. Às vezes a gente não sabe, mas é. Outra coisa, ela vai para o forno, então ela vai sentir o segundo aquecimento, vai sofrer o segundo aquecimento. Então, mais uma vez, o motivo de eu estar tão atenada com a questão da temperatura, tá certo? Ó, derretendo completamente, praticamente está toda derretida, sem precisar estar com o fogo ligado. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que mexer com chocolate, mexer com coberturas é uma coisa muito fácil. E é, mas eu tenho que ter uma coisa no meu sentido direto, temperatura. E os meninos quando fazem curso de chocolates comigo, é muito engraçado, eu passo a aula toda repetindo, tempo, temperatura, tempo, temperatura, tempo, temperatura, para aquela vozinha ficar no ouvido deles, para que eles nunca errem um ponto de uma cobertura, tá certo? Ou de um chocolate. Então isso é extremamente importante. Outra coisa, eu vou pegar agora, tirar daqui, vou enxugar o fundo, para quê? Para não correr o risco de pingar água na minha mistura. Outra coisa, você viu que esse bowl ele tampava completamente, tá? Vocês estão vendo a fumacinha saindo? Pois é, e então propositalmente ela não pode ficar saindo durante o meu cozimento. Pronto, completamente derretida, tá? Temperatura perfeita. Você não tem noção do cheiro que essa cobertura premium da Mavalério amarga tem de cacau. Tá? E se você não tem, é bom você experimentar. Está pronto, derretido. O que é que eu tenho aqui? 250 gramas de açúcar. Pode ser o naco branco? Pode. Pode ser o mascavo? Pode. Pode ser o demerara? Pode. Eu vou usar o demerara, tá certo? Nós vamos colocando e mexendo aos poucos. Isso é muito importante. Por que, Marta? Como é uma receita internacional,
tá certo? Há todo um processo de dissolução do açúcar durante essa minha mexida aos poucos, que é para o açúcar ir diluindo aos poucos. Se eu jogar todo de uma vez, e uma coisa que a Suzy fala muito, se eu jogar o açúcar todo de uma vez, eu não consigo diluí-lo todo de uma vez. Então, a questão de jogando aos poucos faz uma diferença. E às vezes a gente pega uma receita internacional e não sabe por que não dá certo. Porque todo chefe internacional, ele tem técnica. Ele sabe por que está fazendo. Pronto, gente, ó. Essa adição, esse mexer é muito importante. Mas tu pode botar na batedeira? Não. Não pode. Vai fazer diferença? Vai. Não é um bolo fofo, ele é um bolo denso, macio, cremoso. E se eu botar na batedeira, segundo o tutorial que eu assisti de Suzy, a batedeira vai me fazer muita aeração. Não é isso que eu quero. Eu não quero um bolo aerado. Tá certo? Pronto. Outra coisa muito importante que nós vamos fazer aqui. Eu vou aqui pesar 70 gramas de farinha. Certo? Não precisa ser com fermento. Nós podemos usar farinha sem fermento. Tá? Pesado. Ok. 70 gramas de farinha sem fermento, 4 ovos. E aí uma coisa importante, eu não posso despejar esses ovos aqui. Eu vou ter que misturar os ovos como um omelete. Gente, eu não vou bater em neve, tá? Eu apenas dou uma boa misturada para que a clara e a gema, elas fiquem completamente misturadas. Eu não vou bater, não preciso ter neve, não preciso ter nada. É só uma boa e vigorosa mistura. Vou pegar agora a farinha. Também jogar aos poucos. Certo? Eu já estou com minhas forminhas untadas. Por falar em forminhas, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer eles pequenininhos, com porções individuais, para servir com sorvete, ou com uma fruta, com morango. E chantilly fica de comer rezando. Tá? Como nós estamos usando uma cobertura Mavalério Premium, a marca, ele não fica muito doce. Há uma quebra, mesmo com essa quantidade de açúcar, tá certo? Há uma quebra bem boa do doce. Então, os meninos gostam disso. Eu tive pelos daqui de casa, né? Então, por isso que eu estou passando para vocês. Então, nós vamos colocando o ovo, que foi misturado, tá? Não foi batido, foi misturado. Eu fico ressaltando isso, porque eu sei que as meninas e os meninos que assistem às minhas aulas, eles acreditam no que eu faço. Então, às vezes, se fizer uma coisa que está diferente do que eu ensinei, você pode errar. E às vezes eu fico ressaltando exatamente para que isso não ocorra, tá certo? Porque se der errado, é ingrediente que você perdeu, é tempo que você perdeu, tá? Pronto. E olhem como é engraçado. Depois que você mistura, ele pega o quê? Uma consistência maravilhosa, tá? E à medida que você vai mexendo, ele vai pesando. Eu vou trazer mais um pouco para perto a câmera para vocês darem uma olhada. Vocês viram o brilho dessa massa? Dá para esperar terminar para lamber, inclusive a bacia. E agora é o seguinte, vocês podem usar forminhas assim, pequenininhas, para servir como porções individuais, tá certo? E se você for dar uma caneca bem bonita ao seu pai, tá certo? Ou uma amiga, ou um amigo, isso também é uma sugestão futura. Faça o bolinho numa caneca. Eu adoro essa minha caneca. Eu acho ela linda. Eu sou apaixonada por caneca. Então você pode fazer na caneca, quando esfriar, você embala, enrola, bota numa caixinha, dá de presente. O presente já vai, né? Tudo pronto. Agora outra coisa, e também existem aquelas formas das piscininhas que tá na moda, existem elas pequenininhas. Tá certo? Você também pode fazer, quando desenformar, encher de frutas, principalmente morango, que ele é mais ácido, tá? Com chantilly, morango, fica show.
Agora outra coisa que eu quero que você faça é polvilho com cacau, tá? Esse cacau aqui que eu tô usando da Mavalera é 70%. Você tem ele 32, 50 e 70. Por que eu estou usando de 70? Para não ficar mais claro. Se eu usar o de 32, vai ficar mais, quando eu desenformar, vai ficar mais claro do que esse que eu estou usando, que é mais escuro. Tá certo? Então eu estou usando de 70. Então eu vou polvilhar as forminhas com ele, tá? Para poder a gente já botar a nossa massa. Então pronto, todas untadas. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu tenho que trabalhar melhor. Quanto tempo de forno? Se você fizer um grande, são mais ou menos 30 minutos. Esses pequenininhos aqui vão ser menos. Outra coisa importante, o forno tem que estar bem quente, assim que você bota. Bem quente mesmo, tá? Ele não vai subir, não vai inchar. Aí quando ele tá bem quente, ele cozinha logo em cima e já dá uma cozinhadinha ao redor. Então por isso que ele fica mais cremoso. Então depois que você bota 250 graus, se você tiver um forno que vai isso, então bote no máximo. Você bota e dá um minutinho, que é o tempo que você tirar a bacia perto de você, e baixa para 150, tá bem? Eu preciso só dessa tostada que ele dá, não é uma tostada, um cozimento rápido que ele dá ao redor da forma assim que entra, tá bem? Então, vou levar ao forno, tá? Bom, gente, foram 15 minutinhos no forno, tá? Porque eu trabalhei as primeiras pequenas, né? Então, nosso gâteau tá pronto. Eu vou fritar aqui na louça, certo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês de cima, pra vocês terem uma ideia. Aliás, vou mostrar logo. Ó, vocês viram que ele ficou cremoso no meio, como se fosse um petit gâteau. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu bati um chantilly. E vou fazer só isso. Né? Vou pegar o moranguinho, fazer aquela gracinha que a gente sempre faz, né? O lequezinho. E é uma maneira de você servir, tá? Vocês viram que sai na caneca muito fácil. Eu botei menos, porque se você quiser fazer um presente, quer dizer, mesmo você botando o chantilly, não vai melar o papel, né? O saco. Então, vamos fazer outra gracinha aqui também. Peguei esse aqui, vou pegar um pouquinho do nosso chocolate, 70% da Mavalera, e eu vou fazer isso. Uma peneira fininha. E a gente vai fazer isso. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas senão eu vou mostrar aqui mais perto. Olha, é uma coisa tão simples, tão boba, certo? Muito, muito, muito besta de fazer, ó. Você pega, faz as tirinhas, ó, papel, e aí você polvilha, e nós vamos tentar tirar devagarinho para termos as marquinhas, tá? Mas cuidado, né? Muito, muito cuidado. Pronto, aí eu tenho as marquinhas. Isso é uma coisa bobinha de se fazer, né? Mas dá uma graça, certo? E aí eu tenho o bolinho, tá? E nós vamos fazer o mesmo sistema, certo? Você pode botar só um moranguinho lá em cima, ou não botar nenhum, ou fazer simplesmente isso. Tá? É uma maneira de você servir. Vocês viram aí, né, gente? Uma coisinha bobinha de se fazer, mas dá um efeito legal, sabe? O povo acha que a gente sabe cozinhar bem muito, não faz isso. Eu tô tirando aquela que é de piscininha, certo? Eu vou fazer o que com ela? Essa aqui eu vou picar os morangos dentro da minha piscininha. Você pode botar doce de leite, certo? Pode botar um caramelo, pode botar uma própria calda de chocolate, sem problema. Pode botar como é que se diz? Um ganache de chocolate branco. Aí você fica à vontade. Eu particularmente acho que o morango ele contrasta muito bem com
com chocolate. Então, assim, os pedacinhos de morango, principalmente quando a gente fala nos meninos, né, já que a gente está pensando aqui no Dia dos Pais, esse contraste do ácido do morango com o chocolate cai muito bem. Então, assim, se você quiser botar um pouquinho de chantilly ao redor, fique à vontade, porque sempre casa bem, né, o chantilly com chocolate. E assim, foi uma massa super fácil de fazer. Lembrando que o processo do preparo, ele é extremamente importante, tá bem? E se você usar uma cobertura de primeira linha como essa Prêmio da Mar Valério, amarga, vai fazer toda a diferença no seu produto. Então, fico aqui esperando que você faça tanto sucesso no Dia dos Pais com a sobremesa, porque é o grande final, como nós fizemos agora com você. Um grande beijo no coração e acompanhe nas redes sociais, se inscreve no YouTube, conta para as amigas que eu existo lá no YouTube, manda lá atiçar o sininho, tá certo? Para receber as novidades que toda semana a gente tem. Nós também temos um serviço no meu Instagram chamado SOS Confeitaria. Então os meninos quando têm dúvida podem mandar perguntar no direct, que aí toda segunda-feira eu tenho Tira Dúvidas, tá bom? E não esqueça de quarta-feira tem a live às 4h30 da tarde, sempre falando de ingredientes, tá? Muito obrigada pelo carinho e até a próxima.